bem-vindos ao The Debate. Olá! Hoje o nosso papo gira em torno de um objeto que está dando o que falar lá fora, né? O Triatlas. Ele é o terceiro visitante interestelar confirmado que a gente conseguiu detectar cruzando aqui o nosso quintal cósmico, o Sistema Solar. Foi detectado em julho de 2025. Exatamente. E a trajetória dele, que os astrônomos chamam de hiperbólica, ela não deixa muita dúvida, né? Ele veio de muito, muito longe, de fora da influência do nosso Sol. Só que, assim, desde que ele apareceu, as características que a gente tem observado, elas levantaram, digamos, uma poeira de ideias, né? Um verdadeiro intercâmbio sobre o que ele realmente é. Uhum. E é aí que mora o X da questão para nossa conversa de hoje. Será que os dados que a gente já tem sobre o 13 Atlas mostram, assim, sem sombra de dúvida, que ele é um cometa interestelar comum, digamos, de origem natural? Ou será que existem algumas esquisitices, sabe? Algumas anomalias, como algumas leituras da sua forma e do jeito que ele se move, estão sugerindo que fazem a gente ter que considerar, assim, de mente aberta outras ideias, talvez até mesmo uma possível origem artificial. E é bom deixar claro que essa nossa troca de ideias aqui, ela se baseia totalmente nas informações e nos dados que foram coletados por fontes bem sérias, né? A gente está falando da NASA, da Agência Espacial Europeia, a ESA, de observações feitas pelo Telescópio Espacial Hubble, por telescópios aqui na Terra e até mais recentemente por umas imagens meio intrigantes que vieram de missões lá em Marte. Certo. E nesse nosso bate-papo, o meu lado vai ser justamente explorar essas incertezas, essas observações que fogem um pouco do padrão. Eu vou defender que, embora a explicação mais óbvia, né, e talvez a mais provável agora seja natural, essas anomalias merecem sim uma investigação científica séria, rigorosa, sem a gente descartar de cara outras possibilidades só porque parecem estranhas demais. E eu vou pelo caminho oposto. Vou argumentar que o conjunto de evidências que a gente acumulou até agora aponta de maneira bem sólida, sabe? Bem consistente para o 13 Atlas ser mesmo um cometa interestelar natural. Ele estaria basicamente seguindo o roteiro que a gente já viu com os outros visitantes interestelares. Então vamos lá, colocar as coisas em perspectiva. O 13 Atlas entrou para uma lista bem exclusiva, né? É só o terceiro objeto interestelar confirmado, depois daquele 1 Oumuamua lá em 2017 e do 2 Borisov em 2019. Foi descoberto pelo programa Atlas em julho de 2025. O ponto-chave mesmo para dizer que ele é interestelar é essa órbita hiperbólica, né? Que na prática significa que ele está só de passagem, ele não vai ficar preso pela gravidade do Sol. E a velocidade dele, impressionante, é coisa de 210 mil quilômetros por hora, o que é totalmente compatível com algo vindo de fora do nosso sistema. Mas o mais importante, eu acho, temos várias pistas bem fortes que apontam para ele ser um cometa. Instrumentos potentes como o Hubble viram claramente uma coma. Sabe aquela nuvem de gás e poeira que fica em volta do núcleo? É a assinatura clássica de um cometa ativo. E não é só isso. As primeiras análises da luz que ele reflete, a espectroscopia, indicam que a composição dele bate com a de gelos, tipo água, H2O, e dióxido de carbono, CO2, que são justamente os ingredientes básicos dos cometas que a gente conhece. Essa ideia não é só minha, claro. É o que a maioria dos astrônomos pensa, e é a linha oficial de agências como a NASA e a ESA. Elas tratam o 13 Atlas como um cometa interestelar. Para mim, essa classificação é a que melhor se encaixa com todos os dados que a gente tem até agora. É a explicação mais parcimoniosa, a mais simples e com mais base científica. E só para completar, a trajetória dele prevê que ele vai chegar mais perto do Sol, no periélio, lá para o final de outubro de 2025, a uma distância de mais ou menos 1,4 vezes a distância Terra-Sol. E da Terra, ele vai passar relativamente longe, em dezembro de 2025, a umas 1,8 vezes essa mesma distância.
Eu já olho para isso de um jeito um pouco diferente. Quer dizer, eu concordo totalmente com os dados da trajetória hiperbólica. Isso é indiscutível. E também com a detecção da coma, são fatos observados, né? Mas o meu foco vai mais para as coisas que ainda estão meio no ar, sabe? As ambiguidades e alguns aspectos que são, digamos assim, incomuns no 13 Atlas. Para começar, tem uma baita diferença nas estimativas de tamanho dele. Falam desde algumas centenas de metros até vários quilômetros. Algumas fontes na mídia chegaram a comparar com o tamanho de Manhattan, o que provavelmente é um exagero, claro, mas indica incerteza, talvez algo na casa dos 5 ou 6 quilômetros em algumas estimativas mais ousadas. Por que tanta incerteza? Porque é difícil saber o albedo dele, que é basicamente o quanto ele reflete a luz do Sol, e também porque essa coma que a gente vê, bem, ela atrapalha a visão direta do núcleo sólido lá dentro. Só isso já mostra que a gente ainda tem muito o que descobrir sobre as características físicas básicas dele. E aí vieram aquelas imagens recentes, né, quando ele passou relativamente perto de Marte, no comecinho de outubro de 2025, a uns 29 ou 30 milhões de quilômetros. Essas imagens rodaram bastante. Elas mostram o objeto como um borrão alongado, sabe? Uma espécie de risco no céu. E cientistas como o Avi Loeb, que é conhecido por pensar fora da caixa, né? Olharam para essas imagens mesmo sabendo das limitações, da baixa resolução, dos possíveis artefatos e levantaram a lebre. Será que isso não indica uma forma que não é redondinha? Talvez algo mais esticado, cilíndrico ou simplesmente peculiar? Então, os argumentos para a gente investigar outras hipóteses se baseiam nisso. Essa suposta forma não cometária que algumas imagens sugerem, a possível falta em algumas análises preliminares que andaram circulando daquela aceleração extra que a gente espera de um cometa ativo desse tamanho, isso se ele for realmente grande, claro, por causa dos gases escapando a tal da aceleração não gravitacional. Se ela for fraca ou ausente, talvez indique que ele é muito denso, muito massivo, e claro, tem a própria estranheza estatística de aparecer um terceiro visitante desses, talvez tão grande, junto com a ideia teórica de que civilizações poderiam sim lançar sondas pelo espaço interestelar. Meu ponto não é bater o martelo que ele é artificial, de jeito nenhum. Mas sim que a ciência avança quando a gente investiga o que não bate 100%. Sair descartando a hipótese artificial logo de cara, só porque é improvável, não me parece o melhor caminho, quando a gente ainda tem dados incompletos e observações que fazem a gente, coçar a cabeça. Esse é um argumento interessante, o da simplicidade, mas você já considerou a possibilidade de estarmos diante de algo que simplesmente não se encaixa direito nas nossas caixinhas de cometa ou asteroide? Eu entendo por que você pensa isso. Mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente. Sobre essas imagens de Marte, olha, a gente precisa ter muito cuidado aqui. Imagens de objetos celestes que estão longe, se movendo rápido, ainda mais quando são feitas por instrumentos que talvez não foram desenhados especificamente para isso e em condições difíceis, elas são um prato cheio para artefatos. Sabe, aquelas distorções ou padrões que não estão no objeto real. Formas alongadas, esses riscos, geometrias esquisitas, podem muito bem aparecer por causa do jeito que as imagens são processadas, às vezes empilhando várias fotos, pelo movimento do próprio objeto ou da sonda durante a captura da imagem, por saturação nos sensores de luz ou até pelos algoritmos usados para tratar a imagem. Querer tirar uma conclusão sobre a forma detalhada de um núcleo de cometa, que a gente já sabe que está escondido dentro de uma nuvem de gás e poeira, a coma, usando essas imagens de baixa resolução, para mim isso é pular etapas, é um pouco de especulação. A coma confirmada, vista por telescópios como o Hubble, que são muito mais adequados para isso, dificulta ainda mais ver o formato exato do núcleo. Então, dizer que ele tem uma forma não cometária ou peculiar com base nessas imagens de Marte me parece totalmente prematuro. Não leva em conta as limitações técnicas que são bem óbvias, né? Faz sentido ter cautela, sem dúvida. As limitações das imagens de Marte são reais, a gente tem que levar isso em conta. Mas a questão da geometria aparente levantada pelo Loeb e outros não pode ser simplesmente varrida para debaixo do tapete, mesmo com todas as ressalvas, sabe?
Não é questão de dizer, pronto, é um cilindro, mas sim de reconhecer que a aparência dele, registrada por diferentes equipamentos em Marte, orbitadores, rovers, parece fugir daquele pontinho ou borrão mais ou menos redondo que a gente esperaria de um cometa distante visto com pouca definição. Mesmo que seja um artefato, entender por que ele aparece desse jeito em diferentes observações já seria interessante cientificamente. E se não for só um artefato? A possibilidade, mesmo que pequena, de a forma dele ser realmente diferente, mais alongada, não pode ser descartada só porque é difícil de observar direito. A ciência tem que ir atrás do inesperado, investigar o que não encaixa. E essa forma aparente é, no mínimo, um dado curioso que se soma às outras perguntas em aberto. Não estou convencida por essa linha de raciocínio porque ela parece diminuir um pouco o peso das evidências mais diretas e fortes que a gente tem na mão. A detecção clara de uma coma e, principalmente, a assinatura na luz dele que bate com gelo de água e CO2, para mim, essas são as provas mais contundentes. Quase como uma arma fumegante, sabe? Apontando direto para a natureza de cometa do 3 Atlas. Isso explica direitinho a atividade que a gente vê o gás e a poeira formando a coma e se encaixa perfeitamente no modelo padrão. Um corpo gelado, vindo lá do frio do espaço interestelar, que começa a acordar e soltar material conforme chega perto do calor do Sol. É o comportamento clássico que a gente espera de um cometa. Ficar focando demais nas ambiguidades de imagens de baixa resolução ou em análises da dinâmica dele que ainda são muito preliminares e deixar de lado essas evidências tão fortes da atividade cometária, como a coma e a composição, me parece inverter um pouco a ordem de importância das provas. A explicação mais simples, mais direta e que é consistente com os dados mais sólidos trata-se de um cometa. Eu reconheço sim que a coma e a assinatura espectral são argumentos muito fortes para a hipótese natural, não? Não tem como negar isso. Mas a questão que alguns pesquisadores levantaram sobre a dinâmica dele, especificamente sobre a tal aceleração não gravitacional, merece atenção. Se aquelas estimativas maiores de tamanho estiverem certas, e admito, tem muita incerteza aí, algumas análises iniciais, e eu reforço, iniciais, sugeriram que o empurrãozinho extra que ele deveria receber por causa dos gases escapando, a sublimação do gelo, talvez seja menor do que o esperado para um cometa tão ativo e potencialmente tão grande. O que isso poderia significar? Talvez que ele seja mais denso do que um cometa típico, que costuma ser meio fofo, poroso. Ou talvez a composição ou a estrutura interna dele seja diferente do usual. De novo, não estou dizendo que isso prova algo exótico. Longe disso. Mas sugere que a relação entre o tamanho que a gente estima, a atividade da coma que a gente vê e a forma como ele se move pode ter detalhes que a gente ainda não entendeu completamente. A coma existe é um fato, mas investigar a fundo a dinâmica dele e como isso se relaciona com a massa e o tamanho estimados, isso tem que continuar. É como uma peça do quebra-cabeça que talvez ainda não esteja encaixando 100%, entende? E isso traz a gente para um ponto fundamental, eu acho. O consenso científico versus a investigação de anomalias. A ciência funciona assim. A gente vai juntando as evidências e a explicação que tem mais peso, mais suporte, é a que prevalece, né? No caso do 3 e Atlas, a balança hoje pesa muito, mas muito mesmo, para o lado de cometa interestelar natural. A gente tem a trajetória vinda de fora, a coma sendo observada diretamente, a composição química que bate com gelo. Diante disso, ideias muito fora do comum, como, uma nave alienígena, uma sonda artificial, precisam de provas igualmente fora do comum. O que seria isso? Detectar sinais de rádio que sejam claramente artificiais e com padrão, receber alguma telemetria, conseguir imagens de altíssima resolução que mostrem, painéis solares, antenas, estruturas tecnológicas claras, ou talvez ver ele fazendo manobras que a física natural não explica.
Nada disso foi detectado até agora. Então, seguir o que a maioria dos especialistas e as grandes agências como NASA e ESA dizem que é um cometa, com base nas evidências que temos, me parece a atitude mais racional e cientificamente defensável neste momento. Investigar anomalias é importante, sim, mas não ao ponto de dar um peso exagerado para hipóteses que não têm, assim, nenhuma prova concreta por trás. Sinto muito, mas simplesmente não aceito isso. Quer dizer, concordo totalmente que a hipótese natural é de longe a mais provável, com os dados de hoje, e que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Ninguém aqui está negando o método científico, claro, mas eu defendo com força o valor científico de investigar as anomalias, como o Lobb e outros propõem. Muitas vezes, o grande salto na ciência não vem de confirmar o que a gente já esperava, mas sim de olhar com lupa aquilo que não se encaixa direito no modelo atual. A própria raridade de um visitantes como o OME-A3 Atlas já justifica um olhar mais atento, um escrutínio excepcional. Manter a mente aberta para o inesperado, mesmo que no final a explicação mais simples e comum prevaleça, é essencial. E é importante notar, a falta de sinais tecnológicos claros até agora, como rádio ou telemetria, não refuta a hipótese artificial. Ela só não a confirma. Enquanto a gente tiver ambiguidades importantes nos dados como essa baita incerteza no tamanho, a interpretação ainda não definitiva das imagens de baixa resolução, essas possíveis sutilezas na dinâmica, a investigação rigorosa de todas as possibilidades, mesmo as mais remotas, faz parte de um processo científico saudável. Descartar uma hipótese só porque ela é extraordinária antes de esgotar a análise das esquisites, não me parece o caminho mais produtivo, ainda mais para um fenômeno tão raro quanto esse. Ok, então resumindo o meu ponto de vista, a combinação da trajetória hiperbólica que não deixa dúvida sobre a origem, a coma observada por diferentes instrumentos e a análise da luz que indica a composição de gelo, tudo isso forma um caso muito, muito forte para classificar o 3I Atlas como um cometa interestelar natural. As tais anomalias que foram citadas, a interpretação de formas em imagens de baixa resolução, as análises dinâmicas ainda iniciais, me parecem, na avaliação atual, muito mais bem explicadas pelas limitações que a gente conhece nas observações, por artefatos de processamento ou por interpretações que ainda são bem especulativas, do que por qualquer indício concreto de que ele seja artificial. Essa visão está totalmente alinhada com o que pensa a grande maioria dos especialistas e as principais agências espaciais do mundo, que se baseiam no conjunto das evidências mais sólidas que a gente tem até agora. Certo. Já pela minha parte, eu concluo o seguinte. Embora a explicação de que é um cometa seja sem dúvida a mais plausível e provável com os dados de hoje, as incertezas que ainda existem, principalmente sobre o tamanho real do núcleo, a interpretação final daquelas imagens feitas em condições longe do ideal e as possíveis nuances na dinâmica orbital dele, somadas aos argumentos levantados por cientistas que defendem um exame mais fundo das anomalias, bem, tudo isso justifica sim continuar investigando cientificamente e manter na mesa, mesmo que com bastante ceticismo, as hipóteses alternativas. A ciência precisa estar sempre atenta e aberta a surpresas, ainda mais quando a gente se depara com fenômenos tão raros e que podem nos ensinar tanto, como esses visitantes de outras estrelas. Essa nossa troca de ideias sobre o 3I Atlas acho que ilustra bem como a ciência funciona na prática, né? Esse trabalho constante de pesar as evidências, de lidar com as incertezas que são próprias das observações e de testar com rigor as diferentes hipóteses que surgem. Com certeza, e é bom lembrar que a história do 3I Atlas ainda não acabou, né? As próximas observações, especialmente as que estão planejadas para quando ele estiver mais perto do Sol lá no final de outubro de 2025 e durante a maior aproximação da Terra em dezembro mesmo, que ainda seja uma distância grande, podem trazer dados novos e cruciais. Quem sabe eles não ajudam a esclarecer algumas dessas ambiguidades que a gente discutiu aqui hoje. No fim das contas, analisar essas múltiplas perspectivas, mesmo que a conclusão mais provável seja a de um cometa natural, enriquece a nossa compreensão, não só sobre o objeto em si, mas também sobre os desafios e as capacidades que a astronomia tem hoje para conseguir caracterizar esses mensageiros que vêm de tão longe.
Exato. E para quem ficou curioso e quer ir mais fundo, tem muito detalhe, muita nuance para explorar nos dados brutos, nas fontes originais. As páginas da NASA, Science, da ESA, os artigos científicos que foram mencionados, vale a pena conferir. A natureza exata do Tracy Atlas com certeza continua sendo um assunto fascinante para a gente acompanhar de perto.